Nunca imaginei que minha vida mudaria tanto em tão pouco tempo. Se alguém me contasse o que estou prestes a revelar, eu teria rido e chamado de louco. Mas, às vezes, a realidade nos surpreende de maneiras que nem conseguimos explicar. Tudo começou em uma sexta-feira à noite, depois de um longo e cansativo dia na faculdade. Meu único desejo era relaxar no sofá e esquecer do mundo por algumas horas. No entanto, o que encontrei ao abrir a porta da cozinha mudou tudo. Lá estava meu tio, sentado à mesa. Não era estranho vê-lo, já que ele costumava nos visitar com frequência. Mas, naquela noite, ele não estava sozinho. Em frente a ele estava sentada uma mulher impressionante, como se tivesse saído diretamente de uma capa de revista. Seus cabelos longos e ondulados emolduravam um rosto perfeito, e seus olhos tinham um brilho hipnotizante. Eu congelei na porta, sem saber o que pensar. Minha mãe estava na sala assistindo sua novela favorita e parecia completamente alheia ao que acontecia na cozinha. Meu tio levantou os olhos e sorriu de forma descontraída. Chegou cedo, sobrinha. Disse ele, como se nada estivesse fora do comum. Eu apenas assenti, incapaz de responder. A mulher me olhou e sorriu calorosamente. Foi naquele momento que percebi algo estranho. O jeito como ela olhava para meu tio não era normal. Havia algo mais naquela expressão, uma mistura de admiração e devoção que me deu arrepios. Algo estava acontecendo ali, mas eu não conseguia decifrar o que. Olá! Consegui dizer finalmente, deixando meus livros sobre a mesa. Esta é uma amiga. Explicou meu tio casualmente. A mulher estendeu a mão para mim. Prazer em te conhecer. Disse ela com uma voz tão suave quanto sua aparência. Eu apertei sua mão, sentindo-me completamente deslocada. Um simples igualmente saiu da minha boca antes de me afastar. Mas minha curiosidade já havia sido despertada. Fingi estar ocupada com o celular, mas na verdade continuei observando os dois. Eles conversavam com naturalidade, mas havia algo na linguagem corporal daquela mulher que me incomodava. Ela olhava para meu tio como se ele fosse o centro do universo. Finalmente, a mulher se levantou e ajustou o casaco com elegância antes de sair. Antes de ir, ela me olhou diretamente nos olhos e disse algo que ecoaria na minha mente por dias. Ele não é o que parece ser. Essas palavras ficaram pairando no ar. Meu tio, por outro lado, continuou agindo como se nada tivesse acontecido. Ele recolheu as xícaras de café e começou a lavá-las calmamente. Eu não consegui me segurar. O que ela quis dizer com isso? Perguntei. Meu tio sorriu e deu de ombros. As pessoas veem o que querem ver, Mila. Só isso. A resposta não me satisfez, mas percebi que insistir não me levaria a lugar nenhum. Naquela noite, mal consegui dormir. As palavras daquela mulher ressoavam na minha mente, misturadas com a imagem do meu tio e seu comportamento tranquilo demais. Algo estava errado, e eu sabia que não descansaria até descobrir o que era. Nos dias seguintes, tentei ignorar o assunto e focar nos meus estudos. Mas era inútil. A cena daquela noite continuava voltando à minha mente como um quebra-cabeça sem solução. Quanto mais eu pensava, mais me convencia de que precisava encontrar respostas. Minha oportunidade surgiu poucos dias depois, quando minha mãe me pediu para devolver um livro que havia pegado emprestado com meu tio. Parecia uma desculpa perfeita para ir até a casa dele e tentar entender melhor o que estava acontecendo. Quando cheguei lá, ele estava na cozinha preparando café. Sorriu com aquela tranquilidade irritante assim que me viu. Obrigado por trazer o livro. Disse ele, pegando o volume envelhecido das minhas mãos. De nada. Respondi, tentando soar casual enquanto deixava minha mochila em uma cadeira. Olhei ao redor da cozinha, procurando qualquer pista. Na mesa havia um caderno aberto, e embora eu só tenha conseguido ler algumas palavras, algo nelas me chamou a atenção. Tudo se resume às conexões, não às aparências. Antes que eu pudesse ler mais, ele fechou o caderno com calma. Mais alguma coisa? Perguntou, ainda sorrindo.
Só estava pensando no que sua amiga disse outro dia. Arrisquei. Ele arqueou uma sobrancelha, claramente intrigado. E o que ela disse? Que você não é o que parece ser. Meu tio se inclinou sobre a mesa e me observou por um momento, como se decidisse o que deveria ou não me contar. Às vezes, as pessoas veem o que querem ver, Mila. E isso é tudo o que importa. Mas isso não explica nada. Protestei. Ele apenas deu de ombros. Talvez você precise ver por si mesma. Essas palavras me deixaram ainda mais intrigada. Saí da casa dele com mais perguntas do que respostas e a sensação de que estava me envolvendo em algo muito maior do que imaginava. Nos dias seguintes, minha mente continuou presa naquela conversa com meu tio. A frase "as pessoas veem o que querem ver" martelava na minha cabeça, mas eu não conseguia entender o que ele realmente quis dizer. Decidi que precisava voltar lá, mesmo que apenas para observar mais de perto. Alguns dias depois, minha mãe pediu que eu levasse um bolo para ele. Era a desculpa perfeita para uma nova visita. Quando cheguei, ele estava no jardim, podando algumas plantas. Sua tranquilidade me incomodava ainda mais. Olá, Mila, disse ele, enxugando as mãos. O que te traz aqui hoje? Minha mãe mandou este bolo. Respondi, tentando parecer casual. Ele sorriu e me convidou para entrar. Mais uma vez, a cozinha estava impecável, mas algo chamou minha atenção. Havia um livro aberto sobre a mesa. Fingi não notar, mas não conseguia tirar os olhos dele. Parecia um diário, cheio de anotações e símbolos estranhos. Você está diferente hoje, comentou ele, colocando o bolo na mesa. Alguma coisa incomoda você? Só curiosa, eu acho. Respondi. Sobre o que sua amiga quis dizer aquele dia. Ele parou por um momento e olhou diretamente para mim. Mila, o mundo não é tão simples quanto parece. Há coisas que só podemos entender quando estamos prontos. Prontos para quê? Perguntei, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. Para ver o que realmente está à nossa volta. Respondeu ele. Essa resposta só me deixou mais confusa. Antes que eu pudesse insistir, ele mudou de assunto, mas percebi que estava escondendo algo. Foi aí que decidi investigar por conta própria. Voltei para casa naquela noite e não conseguia parar de pensar no diário na mesa. Por que ele tinha tantas anotações misteriosas? Eu sabia que precisava descobrir mais. Então, fiz um plano para voltar no dia seguinte e tentar olhar aquele caderno com mais cuidado. Na manhã seguinte, fui até a casa dele novamente. Ele parecia surpreso em me ver tão cedo, mas me recebeu com a mesma calma de sempre. Você está se tornando visitante frequente. Brincou ele. Dessa vez eu tinha um objetivo. Enquanto ele saía para buscar algo no quintal, aproveitei a chance e abri o diário. As páginas estavam cheias de diagramas, símbolos e frases desconexas. Tudo está conectado. O tempo não é linear. Observe os sinais, eles revelam a verdade. Meu coração disparou. Antes que eu pudesse ler mais, ouvi os passos dele se aproximando e fechei o livro rapidamente. O que está fazendo? Perguntou ele, me olhando com um leve sorriso. Nada, só esperando você voltar. Menti. Ele não pareceu acreditar, mas também não pressionou. Em vez disso, sentou-se à mesa e ficou em silêncio por um momento. Mila, você realmente quer entender o que está acontecendo? Engoli em seco. Quero. Ele assentiu lentamente. Então você precisa abrir sua mente. Nem tudo pode ser explicado com palavras. Algumas coisas precisam ser sentidas. Eu não sabia o que ele queria dizer com aquilo, mas a intensidade em sua voz me deixou intrigada. Ele se levantou e pegou um livro da estante, colocando-o na minha frente. Comece por aqui, disse ele. Era um livro antigo, com uma capa desgastada e sem título. Eu abri e vi páginas cheias de símbolos e textos em uma língua que eu não reconhecia.
O que é isso? Perguntei. Uma porta de entrada. Aquela resposta me deixou ainda mais confusa, mas ao mesmo tempo, senti um arrepio de excitação. Meu tio estava me convidando para entrar em um mundo que eu nunca imaginei existir, e eu sabia que não poderia recuar agora. Enquanto voltava para casa, minha cabeça girava com perguntas. O que aquele livro significava? O que ele estava tentando me mostrar? E por que aquela mulher havia dito que ele não era o que parecia? Eu sabia que estava apenas começando a desvendar um mistério muito maior. Nos dias seguintes, o livro que meu tio me deu não saía da minha mente. Eu passava horas tentando decifrar seus símbolos e frases desconexas. Algumas páginas pareciam diagramas, enquanto outras continham mensagens enigmáticas como o tempo é um espelho ou a verdade está nas sombras. Quanto mais eu lia, mais me sentia atraída por aquele mistério. Voltei à casa dele no sábado seguinte, determinada a obter respostas. Ele estava no jardim, como sempre, parecendo relaxado demais para alguém que escondia segredos tão grandes. Você está pronta para continuar? Perguntou ele assim que me viu. Estou. Respondi, tentando parecer confiante. Ele me levou para dentro e fechou a porta com cuidado. Dessa vez, a atmosfera parecia diferente, mais carregada. Na mesa havia velas acesas e um caderno aberto com novas anotações. Por que tudo isso? Perguntei, apontando para a mesa. Porque você está prestes a ver algo que vai mudar sua forma de pensar para sempre. Meu coração disparou. Ele puxou uma cadeira para que eu sentasse e colocou o caderno na minha frente. O que você vê? Perguntou. Eu olhei para as páginas. Símbolos e linhas conectavam palavras que eu ainda não conseguia entender. Parece um mapa. Arrisquei. Ele sorriu. E é. Mas não é um mapa físico. É um guia para entender as conexões invisíveis que moldam nossa realidade. Eu não sabia se ria ou se fugia dali. Tudo parecia surreal. Conexões invisíveis? Perguntei. Você quer dizer, energia? Algo assim. Respondeu ele. Mas não é só energia. É a forma como as emoções, os pensamentos e as intenções criam laços que vão além do que podemos ver. E por que você está me mostrando isso? Perguntei, sentindo o pânico começar a surgir. Porque você é diferente, Mila. Você sente essas conexões, mesmo sem perceber. Fiquei em silêncio. Parte de mim queria correr, mas outra parte estava fascinada demais para parar. Ele pegou o livro antigo que havia me dado antes e o abriu em uma página marcada. Aqui. Leia isso. Eu li em voz alta. Aqueles que enxergam além das aparências podem moldar a realidade. Mas apenas se estiverem dispostos a pagar o preço. Que preço? Perguntei, assustada. Ele me olhou nos olhos e respondeu. A verdade. Aquela resposta não fez sentido na hora, mas algo dentro de mim sabia que ele estava falando sério. Antes que eu pudesse perguntar mais, ele se levantou e apagou as velas. Por hoje, isso é suficiente. Disse ele. Saí da casa dele sentindo que minha vida estava prestes a mudar. Mas eu ainda não sabia como. Naquela noite, não consegui dormir. As palavras dele continuavam ecoando na minha mente. Eu precisava entender o que estava acontecendo, mas também tinha medo do que descobriria. Na manhã seguinte, decidi voltar. Quando cheguei, a porta estava entreaberta. Entrei sem bater e o encontrei na sala, falando ao telefone. Assim que me viu, desligou rapidamente. Você veio cedo. Disse ele, sem sorrir desta vez. Precisamos conversar. Falei, sem rodeios. Ele assentiu e apontou para o sofá. O que quer saber? Tudo. Respondi. Ele respirou fundo e, pela primeira vez, pareceu hesitar. Mila, algumas verdades são difíceis de aceitar. Você tem certeza de que quer continuar? Assenti. Quero.
Ele se inclinou para frente e disse: tudo que você viu até agora, os símbolos, os livros, as palavras, são apenas a superfície. Existem forças que a maioria das pessoas ignora, mas elas estão sempre presentes. E essas forças podem ser usadas, para o bem ou para o mal. Meu estômago revirou. E você usa essas forças? Ele ficou em silêncio por um momento antes de responder. Sim. Senti um arrepio. Como? Ele pegou o caderno e abriu em uma página com círculos desenhados e flechas conectando-os. Tudo começa aqui. Compreender as conexões entre as pessoas e como influenciá-las. Influenciar? Perguntei, desconfiada. As palavras, os gestos, os pensamentos, tudo importa. Respondeu ele. Aquela conversa me deixou inquieta. Parecia que eu estava sendo puxada para algo muito maior do que poderia compreender. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia parar. E o que acontece se eu aprender isso? Perguntei. Ele sorriu pela primeira vez naquele dia. Você verá o mundo como ele realmente é. Depois daquela conversa, senti que não havia mais como voltar atrás. Meu tio havia me mostrado apenas a ponta do iceberg, e agora eu estava determinada a ir mais fundo. Passei os dias seguintes estudando o livro que ele me deu e tentando entender as conexões descritas nos diagramas. Mas, por mais que eu tentasse, havia algo que continuava fora do meu alcance. No sábado seguinte, ele me convidou para uma reunião em sua casa. Quero que você conheça algumas pessoas. Disse ele, com um tom que me deixou desconfortável. Quando cheguei, a sala estava iluminada por velas, e havia 5 pessoas sentadas em volta da mesa. 3 homens e 2 mulheres, todos com expressões calmas e confiantes. Eles me receberam com sorrisos educados, mas eu senti que havia algo de estranho neles. Meu tio me apresentou como sua sobrinha e disse: Mila está aprendendo sobre as conexões. Todos assentiram como se já soubessem quem eu era. Eu me sentei, tentando parecer confiante, mas a tensão na sala era palpável. A conversa começou de forma leve, livros, música, filmes. Mas, com o tempo, os assuntos ficaram mais abstratos. Falaram sobre energia, emoções e como influenciar as pessoas sem que elas percebessem. Uma das mulheres, de cabelos escuros e olhos penetrantes, virou-se para mim. Seu tio diz que você tem talento. Disse ela. Talento? Perguntei. Para sentir o que os outros não veem. Isso é raro. Engoli em seco. Não sei do que estão falando. Ela sorriu. Sabe, sim. Você só precisa aceitar. Olhei para o meu tio, esperando que ele dissesse algo, mas ele apenas observava em silêncio. Era como se estivesse me testando. E se eu não quiser continuar com isso? Perguntei, tentando controlar a voz. Um dos homens, alto e de aparência séria, respondeu antes mesmo do meu tio. Não existe volta depois de começar. Fiquei gelada. Por que não? Porque agora você já sabe demais. Disse ele. Olhei para meu tio, esperando que ele me defendesse, mas ele apenas assentiu. É verdade. Você já cruzou a linha, Mila. Agora precisa decidir se vai seguir em frente ou viver com as perguntas para sempre. Eu me levantei. Isso é um jogo? A mulher sorriu. O mundo é um jogo. E você só está começando a entender as regras. Saí dali sentindo o coração disparar. Quando cheguei em casa, não consegui dormir. As palavras deles ecoavam na minha cabeça. Será que eu estava realmente presa naquela situação? E o pior, será que eu queria sair? No dia seguinte, voltei para falar com meu tio. Eu quero respostas. Disse, sem rodeios. Ele suspirou e apontou para a cadeira. Tudo bem. Eu vou te contar o que você quer saber. Ele explicou que fazia parte de um grupo que estudava as conexões entre pessoas, emoções e energia.
Eles acreditavam que tudo no mundo estava ligado por fios invisíveis, e que quem entendesse esses laços poderia influenciar os outros. Isso é manipulação? Perguntei. Não. É compreensão. Respondeu ele. E o que acontece se alguém abusar disso? Eles pagam o preço. Disse ele, com um olhar sombrio. Eu senti um arrepio. E qual é o preço? Perder o controle. Naquele momento, percebi que meu tio não era apenas alguém curioso por mistérios. Ele era parte de algo muito maior, e potencialmente perigoso. Você já perdeu o controle? Perguntei. Ele hesitou antes de responder. Uma vez. E foi o suficiente para nunca mais repetir o erro. Não quis perguntar mais nada. Sabia que, a partir dali, qualquer passo que eu desse mudaria minha vida para sempre. Nas semanas seguintes, continuei estudando os livros e frequentando as reuniões. Aprendi a reconhecer padrões e a perceber como as emoções das pessoas podiam ser moldadas. Mas, ao mesmo tempo, sentia que estava me afastando de quem eu era antes. Meu tio percebeu isso e, um dia, me disse: Você precisa decidir até onde quer ir, Mila. Porque depois de um certo ponto, não tem mais volta. Olhei para ele e, pela primeira vez, senti medo. E se eu já tiver ido longe demais? Ele sorriu, mas dessa vez havia tristeza em seus olhos. Então você precisa aprender a controlar. Porque, se não fizer isso, as conexões vão controlar você.